Eu queria maximizar a tela para mim aqui, mas não consigo. Estamos ao vivo. Olá, professores, olá, professoras. Mais uma formação do nosso EMAI. Então, nossa equipe dos anos iniciais da Diretoria de Ensino de Bauru, a Alzilene, a Leteia e eu, como sempre, nossa diretora do Núcleo Aliciara e nossa dirigente, a professora Gina. Hoje, a nossa proposta de estudo, de discussão, de reflexão com vocês, é sobre os números racionais. Então, a ideia é nós pensarmos um pouquinho como é que nós ensinamos os números racionais. E para nossa epígrafe, nós temos um trecho da nossa querida Célia Carolino, e ela diz o seguinte: certamente as crianças compreendem o que significa metade de uma fruta, de uma folha, de uma quantia em dinheiro, mas isso não significa que irão lidar com facilidade com as representações dessas ideias. Meninas, vocês querem comentar um pouquinho essa epígrafe? Olá, professores. Elaine, ela faz um link com o que nós já discutimos na outra pauta, né? Então, para quem lembra, nós já falamos um pouquinho, né? Que às vezes engana, né? Que a gente acha que a criança já sabe, mas ainda não compreendeu o que é preciso, que a gente precisa investigar. Por isso que nós voltamos lá nas habilidades em defasagem, fizemos todo aquele movimento com vocês para aprofundar um pouco mais hoje. Legal, né? Pensando no que a Alze sempre fala, né? A gente fala, elas compreendem o significado da metade, mas a ideia aqui é fazer uma pergunta e fazer uma reflexão. Acho que era isso que a Alze ia falar e eu acabei interrompendo, né? Será que elas sabem mesmo, né? Será que elas compreendem o que é metade? Porque a nossa preocupação muitas vezes é com a representação dessas ideias. Mas o que precisa acontecer primeiro, Alze? E na realidade, assim, a criança saber o que é metade de um chocolate, metade de uma maçã, de uma forma intuitiva, porque ela vive isso no dia a dia, ela já ouviu, não significa que ela consiga transferir esta ideia para outras situações, né? E, ao mesmo tempo, a representação, né? Esse número 1/2, muitas vezes para a criança não tem significado nenhum, não tem relação nenhuma com a metade da maçã, com a metade do chocolate, né? Isso é um elemento absolutamente estranho para ela. Então, a gente precisa avançar, né? A gente precisa sim partir daquilo que a criança já conhece, daquilo que já é familiar, daquilo que já é do domínio dela, mas precisa entender que a gente precisa ir além, que somente essas ideias iniciais não dão conta de uma formação que a gente precisa e que o adulto vai precisar, né, com relação aos números racionais. Então, vamos lá para os nossos objetivos. Como sempre, observar os encaminhamentos dados na leitura inicial, que permitam a utilização de inferências, antecipações, apreciação, réplica e intertextualidade. Refletir sobre números racionais e suas representações fracionárias. Analisar atividades propostas nos materiais de apoio ao currículo dos anos iniciais, discutindo possíveis intervenções. Então, nós vamos olhar um pouquinho para as atividades do Aprender Sempre, para nós pensarmos em como fazer, como recuperar aquilo que a criança ainda não sabe, como identificar o que ela já sabe.
para a nossa leitura inicial. A gente tem também uma tirinha. Hoje não é dos bichinhos de jardim. Hoje nós trouxemos o Haroldo e o Calvin. Então, vamos lá? Como você foi no teste de matemática? Me ferrei. Mas só porque o tempo acabou. O pior é que eu perdi a aposta de quem iria tirar a melhor nota para Suzy Derkins. E tive que pagar 25 centavos para ela. Mas eu enganei ela. Eu dei para ela só 3 moedinhas de 10 centavos. Haha. Eu acho que você deveria estudar mais. Ah, vai começar com esse papo? Meninas. Exatamente, criança, né? Que a gente quais são os saberes, né? Quais são os não saberes e a certeza, né? Que ele tem que 3 moedinhas de 10 centavos é menos que uma de 25. Ali? Isso mesmo, e eu já ri na elaboração e rindo de novo, né? Que delícia, né? E são nossas crianças, né? Isso que a Alzi falou. E a gente precisa identificar aí saberes e não saberes para a gente organizar o nosso trabalho pedagógico, para a gente planejar as intervenções pontuais, para que cada uma possa avançar. E partindo assim, o fato dele não saber que 3 moedinhas de 10 centavos é maior do que uma moeda de 25, que é uma moeda maior, né? E não significa que ele não saiba nada, né? Significa que ele ainda não tem claro aquilo que ele precisaria ter. Então, o importante é sempre isso. Parece um absurdo a princípio, mas a gente precisa sempre olhar para esses saberes. Ele construiu. O que levou ele a achar que 3 moedinhas de 10 centavos é menos do que uma moeda de 25? Né? Então, mais uma vez, aquilo que a gente já repetiu em diversos momentos, né? As perguntas governam o mundo. Então, a primeira coisa mais importante é: por que você acha que as 3 moedinhas de 10 centavos é maior, é menos, perdão, do que uma moeda de 25, né? E aí, a partir disso, a gente vai entender o que a criança pensa, e sabendo o que ela pensa, a gente consegue pensar em intervenções. Eu fiquei pensando, né? Veja só, quem não sabe algo não tem ideia de que não sabe, né? Então é o professor que tem que fazer essa análise, é o professor que tem que fazer o exercício da escuta, como a Oslene está dizendo, né? O que ele está pensando, de onde ele está pensando para que eu possa intervir. E interessante também o Haroldo, né? O amigo imaginário aí dele. Eu acho que você deveria estudar mais. Será que essa é a fala nossa para os nossos alunos, né? E será que o quanto essa fala significa para eles? Será que contribui para que eles queiram estudar mais ou faz com que eles desanimem, né? Olha a resposta do Calvin, né? Ah, já vai começar com esse papo? Quer dizer, eu nunca sei nada, eu nunca dou conta, né? Qual é a pergunta que a gente tem que fazer? Qual é a intervenção que nós temos que fazer nessas situações? Vamos lá, então, né? Vamos lá. E agora, na atividade 2, para começo de conversa. Em nosso cotidiano, onde encontramos números racionais? Como eles podem ser representados? Quais as representações mais comuns? Vamos pensar em divisões? E aí, Alzilene e Elaine, o que nós podemos falar sobre esse início de conversa?
Então, né, e os números racionais que são, assim, de longa data, né, um grande desafio. A gente tenta, a gente muitas vezes não entendem por que as crianças não entendem, né, os números racionais, e a gente continua nessa luta. E é isso que a gente está se propondo hoje, né, a discutir como a criança pensa os números racionais, o que é importante a gente colocar o olhar deles sobre a construção da ideia de números racionais. Eu sempre costumo dizer, quando a gente começa a tratar desse assunto, que os números racionais, ele rompe com aquilo que a criança, os números racionais na forma fracionária, que nós vamos trabalhar hoje, ele rompe com todas as certezas que a criança tinha. Né? A criança nasceu, ela começa a ter ideia de quantidades, aí ela começa a aprender a contar, e ela aprende que 2 é menor que 3, 3 é menor que 4, 4 é menor que 5, 5 é menor que 6. De repente, você chega para ela e diz que 1/3 é menor do que 1/2. Que 1/2 é uma coisa só. Ele tem 2 números escritos, mas não é o número 1 e o número 2. Aquilo lá é um número único. E que esse 1/2, ele é maior do que 1/3. E a criança a vida inteira aprendeu que 2 é menor do que 3. Como assim agora 1/2 passa a ser maior do que 1/3? Então, a gente precisa ter essa clareza. Aprender números fracionários não é simples para a criança, é uma ruptura absoluta com aquilo que ela tinha como verdade até aquele momento. Ou seja, com toda a história de vida dela. Né? Então, ela diz meio chocolate, ela diz meia maçã, mas a escrita disso, colocar o olhar, fazer comparações que muitas vezes, de forma intuitiva, ela até nos dá uma resposta correta, né? Mas as representações disso representam um grande desafio para a criança. Então, a gente precisa entender que é uma ruptura com tudo que ela acreditou a vida inteira. Então, isso não é simples, é uma ideia extremamente complexa para a criança. E nós precisamos fazer isso de uma maneira intencionalmente muito bem planejada, para que a criança realmente consiga superar esse desafio. E aí, voltando lá, né, como é que nós partimos para esse ensino? A partir do quê? Nós trabalhamos com uma ideia de que a gente deve partir das situações do cotidiano, das situações sociais, do uso desse conceito. Então, pensando nisso, na nossa vida, no dia a dia, onde é que nós encontramos os números racionais? Né? A gente tem, claro que a gente encontra muito mais, como a Alze disse, nós vamos trabalhar aqui com a forma fracionária. Normalmente a gente encontra bem mais na forma decimal, mas onde é que a gente encontra as frações? Quando a gente trabalha muito com a receita, então 1/3 de xícara, meio quilo, 2,5 xícaras de açúcar. Quando a gente fala muitas vezes, algumas pessoas ainda falam de horas, então 1/4 de horas. A Letéia lembrou, né, a Letéia, do combustível, quando a gente fala, olha, eu estou com meio tanque, eu estou com 1/4 de tanque. Isso é preocupante, isso não é preocupante, né? Será que a criança já começa a ter alguma ideia se tiver esse tipo de conversa? Quando a gente fala em horas, ou no dia, meio-dia, quantas horas significa meio-dia? Quando a gente trabalha com as medidas, as grandezas, né? Meio quilo, meio litro, 1/3 de alguma coisa, quando a gente comenta, né? 1/3.
Será que quando a criança pensa em um terço, o que ela pensa quando se fala um terço? Né? Será que ela se remete, algumas crianças, por conta do conhecimento religioso, ela se remete ao terço que se reza? Será que esse terço tem alguma relação com um terço? Meninas, Aleteia? Tudo isso, né? É assim, o quanto que faz parte do dia a dia, mas volta naquilo que a Alzilene, que a Elaine já falaram, das representações, né? Como que a gente vai articular tudo isso para que a criança dê conta aí de sistematizar. Então, vamos para a nossa pauta e vamos refletindo, discutindo, pensando sobre tudo isso. Aqui nós temos, Maria tem essa quantidade de peras e quer dividi-las igualmente, para ela e para outras 2 crianças. Quantas peras serão dadas a cada criança? O que discutir com os estudantes? Como ler os dados? Como resolver? Elaine, Alcilene? Aqui a gente aprendeu com o professor Ivan, né? Então, ele sempre nos fala, né? Vejam, vocês têm que variar a forma de apresentar um problema, vocês precisam discutir com a criança esse problema. Então, eu brinco, né? Plagiando o professor Ivan, o que nós podemos olhar para esse problema? Maria tem essa quantidade de peras. Tem um número nesse problema, né? Tem em algum lugar, olha lá, ela quer dividi-las igualmente entre ela e para outras 2 crianças. Está em forma de numeral, está por extenso. Então, olha as variações, porque a criança bate o olho no problema, o que ela procura? O número ali em forma de algarismo, né? E muitas vezes a gente precisa variar. Então, Maria tem essa quantidade de peras. O que é a primeira coisa que ele tem que fazer? Vai ter que dividir. Para eu dividir, eu preciso fazer o quê? Eu preciso saber quantas peras tem. Então, o que é a primeira coisa que a criança tem que fazer? Contagem. Aí, as peras, elas estão propositadamente juntinhas. Como é que ele vai contar? Ele vai ter que ter algum procedimento de contagem para ele não se perder? O que acontece se ele contar errado? Né? Essa divisão, ela vai ser, no caso, é uma divisão exata. Se ele não contar direito, pode dar problema. E ele vai dividir essas peras com quantas crianças? Olha a ideia. Para ela e para outras 2 crianças. Então, vai dividir em 2? Vai dividir em 3? E aí, a forma de dividir. Como é que eu divido? Eu uso de que estratégias para fazer essa divisão? É uma criança que já é capaz de fazer a relação 3 vezes 5, 15, e já logo identificar quantas para cada? Ou ela precisa fazer aquela operação de ir distribuindo uma pera para cada criança até terminarem as peras? Então, de que forma, Alzi? Vejam bem, gente, todo esse movimento que a Elaine está fazendo é um movimento que todos nós, professores, precisamos ter quando propomos uma atividade dessa natureza. Não é assim, o que é isso? É uma continha de 15 dividido por 3. Isso não é uma continha de 15 dividido por 3. Né? Olha quanta coisa que a Elaine nos lembrou que nós precisamos pensar. Porque as nossas classes, elas terão sempre, né, alunos com saberes diferentes e que usarão de recursos diferentes para resolver. E a primeira delas, né, a importância que não é o foco dessa formação hoje, mas a gente precisa lembrar, né, a leitura do problema matemático é um gênero específico. A gente precisa fazer com ele, a gente precisa ensinar o aluno a ler este problema. Eu sempre costumo dizer assim, né, que quando eu era aluno,
era aluna, os problemas vinham lá, né? Problemas de adição. Gente, por que alguém ia pensar? Né? Problemas de adição é para fazer o quê? Adição. Ninguém lia problema. Quanto mais espertinho você fosse, você não leria o problema. Você pegaria os números que estavam naquele enunciado, fazia a conta e ok, você tinha a resposta. Né? Então, vejam que o fato de não trazer o número... mas você nunca vai trazer o número? Vai. Em algumas situações, você coloca os números em algarismos, outras você traz um número por extenso. Nesta, por exemplo, ele traz, né, um dificultador, entre aspas, né, um elemento diferente aí para ela e para outras duas crianças. Ao fazer uma situação dessa, não é uma pegadinha, como muitas vezes as pessoas colocam. Na verdade, é uma questão de você aprimorar o processo de leitura, o olhar da criança para o problema, né? Porque ler um problema matemático é muito diferente de ler um quadrinho, é muito diferente de ler, né, um conto. Então, a gente precisa trabalhar a questão da leitura. Né? E olha, pensar nesses diferentes saberes. Enquanto tem aluno que já está fazendo divisões mentalmente, a gente ainda terá alunos fazendo a distribuição 1 a 1. 3 grupos, né? E uma pera para esse, uma pera para aquele, uma pera para... Aí volta, uma pera para este, uma para aquele, etc. E um outro elemento quando a gente fala agora das frações, né, dos números racionais representados na sua forma fracionária. Vamos lembrar que 15 dividido por 3 pode ser representado na forma de uma fração, que é a fração aparente, que a gente lá na frente, nesse momento, ninguém vai falar disso para o aluno. Mas a gente pode, não precisa dar nomes necessariamente, mas a gente pode ir fazendo essas representações, que o 15 na chave dividido por 3, o 15, 2 pontinhos dividido por 3, também pode ser representado como 15 sobre 3, né? É uma fração onde eu estou dividindo em 3 partes iguais, mas qual quantidade? 15, no caso, peras, né? Então, quanta coisa, gente, é importante que a gente discuta, mesmo que não seja o foco ainda naquele momento. É preciso ir lançando e fazendo ligações com as diferentes ideias que um problema pode trazer para a gente. Tá? É isso. E aí, continuando, né, falando das diferentes estratégias, nós temos aí, né, uma delas. Maria tem 15 peras, vai dividir em 3 crianças, depois de toda aquela leitura de perceber, né, que é para ela e para outras duas, né, então 3 crianças, nós temos aí, né, uma estratégia, então quantas peras para cada uma, e aí a importância da gente voltar naquilo que a gente sempre fala, da socialização das estratégias. Como a Elaine falou, tem aquela que vai resolver pelo algoritmo convencional, tem a que vai distribuir 1 a 1, e a gente precisa ter esse olhar, socializar, valorizar como cada uma pensa e intervir para que possa, né, avançar. E aqui, nós temos, né, uma outra situação. Rafaela tem 4 maçãs e quer dividi-las igualmente para 3 crianças. Quanto receberá cada criança? Então, novamente, nós temos aí, né, o número por extenso. Então, 4 maçãs e ela quer dividi-la para 3 crianças. Então, o que a gente pode pensar dessa situação? Como é que do ponto de vista do professor, o que difere este problema proposto do problema anterior? Né? Então, para nós, a princípio já é claro, aquele vai dar um resultado inteiro, exato, com resto zero, e este vai sobrar, né, alguma coisa. Essa é a primeira ideia, que o professor precisa ter claro, né, na diferença entre a primeira proposta e essa segunda proposta de problema. Elaine?
E aí nós vamos trazer, a Alzi fez alguns vídeos para mostrar para a gente como é que a gente pode trabalhar com essa questão para as crianças, de forma que eles consigam compreender essa divisão e essa representação, né? Como é que a gente faz, primeiro compreender como que eu resolvo essa questão, né? Eu tenho 4 maçãs e eu tenho 3 crianças. O que eu faço para resolver? A princípio parece fácil quando eu trabalho com inteiros, mas como a Alzi disse, chegou um momento que vai sobrar uma maçã e eu faço o quê para distribuir para 4 crianças? Então, vamos lá? Vamos lá. Nós temos agora uma outra situação. Vamos imaginar que cada um desses papeizinhos estão representando uma criança. Então, eu tenho aqui 3 crianças. E eu tenho 4 maçãs para dividir para essas 3 crianças. Como resolver isso? Ah, não é tão difícil assim, né? Bom, o que vai acontecer? Eu vou dar uma maçã para esta criança, uma maçã para esta criança e uma maçã para esta criança. Cada criança está recebendo uma maçã inteira. A questão é, está sobrando uma maçã. E aí, como resolver isto? Então, são 4 maçãs para eu dividir para 3 crianças. Então, eu consigo dar uma maçã inteira? Consigo, eu dou uma maçã inteira para cada criança, porém, me sobra uma maçã. Como resolver a questão? Não é difícil, né? Tenho certeza que vocês já pensaram. Ora, se cada criança já recebeu uma maçã inteira e eu ainda tenho uma maçã para distribuir para essas 3 crianças, basta que eu divida esta maçã em 3 partes iguais. Então, vamos lá, eu vou tentar dividir essa maçã em 3 partes aproximadamente iguais. Lembrando que em matemática, as divisões matemáticas são sempre em partes exatamente iguais. Claro que na prática a gente não consegue fazer exatamente isso. Então vejam, eu dividi essa maçã em 3 partes e aí eu vou dar uma maçã e uma parte. Como que eu vou chamar esta parte? Ora, esta era a maçã inteira. Se eu dividir em 3 partes, cada parte é uma das 3 partes na qual eu dividi a maçã. Portanto, cada uma é a terça parte desta maçã. Cada pedaço desse é a terça parte da maçã, ou 1/3 da maçã, como quiserem, né? Então, eu tenho 1/3 da maçã para esta criança, 1/3 da maçã para esta criança e 1/3 da maçã para esta criança. Então, vejam, dividir 4 maçãs para 3 crianças, cada criança receberá uma maçã inteira e mais a terça parte de outra maçã. Então, eu tenho uma maçã inteira e 1/3 de maçã para cada criança. Olha só, agora a gente tem mais um outro vídeo curtinho para complementar esse que ela fez. Então vamos lá. Esqueci de fazer uma pergunta. Cada criança recebeu mais
ou menos do que uma maçã? Só pelo visual, todo mundo está vendo que é mais que uma maçã. Uma maçã inteira mais a terça parte de uma maçã. Então, mas ela chegou a receber 2 maçãs inteiras? Não, né? A gente viu lá no começo que não era possível dar 2 maçãs inteiras para cada criança. Por quê? Porque sobrava, cada uma recebia uma maçã inteira e sobrava uma única maçã. Então, cada criança recebeu um pouco mais do que uma maçã. Uma maçã inteira e a terça parte de uma outra maçã. Portanto, ela recebeu mais do que um inteiro, porém, menos do que 2 inteiros, né? Apenas uma e um pedaço de uma outra maçã. Que pedaço é esse? A terça parte de uma maçã, porque a maçã inteira foi dividida em 3 partes. Então, quando eu divido em 3 partes, eu tenho 1/3, 1/3 e 1/3. 1/3 mais 1/3, eu tenho 2/3. É uma maçã inteira ainda? Não, porque são 2 das 3 partes na qual a maçã foi dividida. Quanto falta para completar uma maçã inteira aqui? Olha lá. Falta uma das partes, falta 1/3. Eu tenho 2/3 de maçã, mais 1/3 de maçã, eu tenho os 3/3 de maçã. Então, eu tenho a maçã inteira. Veja que o significado de inteiro aqui não quer dizer que ela está emendada, né? Que ela está juntada, mas o conteúdo da maçã é o mesmo, ela está numa forma diferente, ela está cortada, né? Mas ela é a maçã inteira, né? Se colocar lá na balança aqui, nada mudou, ela está inteira, né? Alze, quer comentar? A importância de todo esse movimento, né, alguém pode perguntar assim, mas eu estou falando em soma de ali 1/3 mais 1/3, na realidade a gente está explorando todas as possibilidades que eu tenho, quer dizer, não todas, né, mas muitas possibilidades do que eu tenho nesta ação que está sendo feita, né? Primeiro, não adianta eu ficar falando em fração própria, fração imprópria, se a criança não construir a ideia disso anteriormente, né? Primeiro eu construo a ideia, lá na frente eu digo que isso tem um nome, e conto qual nome se dá a isso, né? Então, a criança precisa compreender muito claramente e visualizar isso, essa questão do mais do que o inteiro. Neste momento, a gente ainda tinha uma maçã inteira, inteira mesmo, né? E mais um pedaço, que a criança bate o olho e vê lá a maçã inteirinha, que muita criança tem a ideia do inteiro lá, a maçã originalmente considerada, e um pedaço. Porém, quando a gente tem uma situação onde eu apresento, por exemplo, a fração 4/3, muita criança tem muita dificuldade de compreender isso. Isso é absolutamente estranho a ela, né? A fração 3/4, por exemplo, parece mais natural. Mas a fração 4/3 não, né? Então, a gente vai trabalhando com essas ideias, né? Eu costumo chamar que é a decomposição e a composição, quando eu divido a maçã e mostro as partes. Aí, quando eu pego essas partes e mostro de novo a composição do inteiro, ela é extremamente importante no processo de construção do saber matemático, né? Então, discutir com isso, falar várias vezes. Aqui nós estamos numa live, né? Então não há possibilidade de interação, mas um professor, por exemplo, se ele estiver fazendo uma aula em que os alunos seja, né, síncrona, que os alunos estejam lá, que eles possam participar, possam responder a isso,
ou, né, se Deus quiser, muito em breve, quando a gente tiver a possibilidade de estar realmente na sala de aula, essas interações com a criança participando, discutindo, comentando, elas se tornam extremamente ricas e importantes, né, todas essas contribuições para a construção deste significado, né? Porque a gente tem uma situação que ela parece um pouco mais simples. Vocês verão na próxima situação proposta, que a criança já tem uma outra, um nível de dificuldade maior, que é quando o que eu tenho não é suficiente para dar nenhum inteiro, eu só vou ter partes de algo, né? Então, mas é importante, neste momento, a gente explorar ao máximo essas situações, né? Todas as possibilidades. Olha, adiantando, assim, até fazendo uma antecipaçãozinha para vocês. Quando eu coloco ali, 1/3 mais 1/3 é o quê? São 2/3. Como uma caneta mais uma caneta são 2 canetas. Quer dizer, eu já vou nominalmente dizendo e explorando um conceito matemático lá atrás que eu só posso juntar coisas de mesma natureza, né? Então, 1/3 mais 1/3 dá o quê? Dão 2/3. O que é muito comum quando chega no ensino fundamental 2, o professor coloca assim, 1/3 mais 1/3, o aluno coloca 2/6. Ele soma numeradores e denominadores. Por quê? Porque ele não entendeu o conceito. Ele não compreendeu, ele não tem isso apreendido, ele não tem isso construído dentro dele. Então, se é para somar, ele faz o quê? Ele soma o número que está em cima e soma o número que está embaixo, sem qualquer significado, né? Então, trabalhando com isso, olha, 1/3 mais 1/3 são o quê? 2/3. 2/3 mais 1/3 equivale ao quê? A 3/3. Ora, se eu dividir algo em 3 partes e eu estou tomando essas 3 partes, eu estou tomando todo que eu tinha anteriormente de ser dividido. Então, eu tenho aí um inteiro, né? E isso precisa ser feito muitas vezes e com muitos objetos diferentes. A gente usou maçã, mas você pode usar chocolate, pode usar outras coisas, né? A gente tem aqui na tela esta representação, que ela é importante ser colocada, né? Então, vejam, aqui a gente tem uma representação de que a criança A ficou com um inteiro, a criança B ficou com um inteiro, a criança C ficou com um inteiro. E cada uma das crianças ficou com uma parte do quarto inteiro. Mas que parte que ela ficou? Se eu tenho 3 crianças, eu precisei dividir esse todo em 3 partes iguais, né? Uma criança ficou com uma delas, a criança B ficou com a segunda parte, a criança C ficou com a outra parte. Veja que aqui a gente está fazendo uma transposição, né? Propositadamente, a gente saiu até da maçã e veio para um retângulo, né? Não para a forma circular. Mas isso precisa ser dialogado com a criança. Ela precisa fazer essa transposição. E essa transposição você faz conversando com ela passando pela experiência de fazer concretamente lá, no caso com as maçãs, né? Tendo discutido com você, tirado dúvida, manifestado, às vezes, uma forma equivocada de compreensão, onde você discuta com ela, para que isso realmente possa se tornar concreto posteriormente, sem que eu precise ter o objeto manipulável na minha frente, né? Isso é construir o significado de uma fração matemática, né? Com a criança. E lembrando sempre de explicitar para ela. Eles podem ser pequenos, mas eles entendem completamente isso. Na matemática, né, a gente vai dividir em 3 partes exatamente iguais. Nenhum milionésimo a mais, nenhum milionésimo a menos. Na prática, a gente consegue fazer isso? Não. Né? É muito difícil fazer isso. Então, a gente considera mais ou menos essas aproximações, né? Então, eu procurei ali pegar maçãs, na verdade, eu peguei as que eu tinha, né? Mas eu procurei pegar maçãs do mesmo tamanho, né? Mas elas não eram exatamente iguais, né? Elas tinham uma diferençazinha. Às vezes, se eu pusesse na balança, daria até a mesma quantidade, né? Mas quando o formato, uma é mais compridinho, uma é mais gordinha, mais baixinha, né? Então,
discutir com a criança isso, né? Então, são ideias matemáticas que quanto mais eu tenho a compreensão, eu professor, eu educador, tenho a compreensão disso, mais possibilidades eu tenho de explorar isso com os pequenos. Alzilene, voltando em tudo isso, esse movimento que você fez com a gente, o quanto que é importante, né, que faça com os alunos. Uma coisa também aí, além desse vai e volta, da decomposição, da composição, que em várias vezes você foi mudando também a questão da terminologia. Tem hora que você falou a terça parte, tem hora que falou um terço. Então, é importante a gente também trabalhar... Uma das 3 partes, que o dia inteiro foi dividido... Isso, então é importante a gente ter esse olhar e trabalhar com as crianças dessa maneira, né? Então, outra coisa, você trouxe aí, então, algo que dá para fazer no ensino presencial e que nesse momento também, para aqueles alunos no remoto, que é possível, né? De gravar um vídeo, de enviar, de mandar algumas questões para que eles possam participar. Então, né, fica aí para pensar, né? Uma possibilidade. Quando a gente fala, né, de trabalhar no concreto, trabalhar concretamente, é preciso que se faça esse link que a Alzilene, que a Letéia estão dizendo o tempo todo. Então, eu faço na prática, eu mostro, eu possibilito que ele compreenda, que ele entenda, que ele veja, e quando eu for representar, eu faço essa relação, né? Então, eu deixo claro para ele que apesar de a gente ter usado retângulo, que cada retângulo está representando uma das maçãs, que a é a criança a criança B e a criança C. Então, cada criança recebeu uma maçã inteira. E a quarta maçã, nós dividimos em 3 partes. Então, um pedacinho para a criança A, um para a criança B, um para a criança C. Não basta só, como a Alzilene fala, né? Colocar quadradinhos na lousa, separar e achar que a criança vai compreender. Então, essa ponte, eu também não posso só trabalhar no concreto. Olha a nossa epígrafe, eu tenho que trazer a compreensão, mas nós temos como habilidade essencial, no 4º ano, por exemplo, que a criança compreenda as representações fracionárias mais comuns. Então, a metade, um terço, um quarto, um quinto, um décimo, um centésimo. E aí, a gente já vai colocando, como a Letéia está trazendo, ó, já vai sistematizando. Eu tenho um inteiro mais um terço. Esse um inteiro, né, Alzilene, significa eu posso relacionar todos esses inteiros dessa forma como eu fiz aqui. A parte A, a parte B e a parte C. Então, ele vai significar, ele vai também poder ser representado pelo 3 terços, que é a próxima solução das crianças, né, Letéia? Então, olha lá, que outra forma, de repente, alguma criança pode utilizar para representar essa divisão? Ele pode, eu tenho que dividir por 3, então eu vou dividir tudo por 3. Ele pode pensar dessa forma? Pode. Então, ele divide a maçã, a primeira maçã, a segunda, a terceira e a quarta por 3. E daí, como é que faz? Ele tem que distribuir igualmente entre essas 3 crianças. Cada criança vai ficar com quantas partes? Com quantos terços da maçã? Aqui, inclusive, você poderia trabalhar. Eu não fiz isso concretamente lá, né? Até por conta que a gente teria um tempo previsto, mas o professor pode fazer, né? Se for, a gente faz um outro momento. Este movimento, né? Aquela criança que lá atrás, no problema das peras, distribuía, por exemplo, uma pera para um, outra para outro, e não fazia divisão
né, no algoritmo nem mentalmente, ela fazia por distribuição, né, das peras, talvez ela faça isso. Ah, eu tenho 3 crianças, eu pego a primeira pera e divido em 3 partes, um pedaço para cada um. Pego a segunda pera, divido em 3 partes. Então, toda a discussão que a gente vai fazer, retomando aquilo que já foi feito lá no primeiro movimento, para a criança entender que 3/3, então eu olho para cada criança, eu tenho 1/3, mais 1/3 tem o quê? 2/3. Mais 1/3 ela tem o quê? 3/3. Mais 1/3, 4/3. Aí, você, olha, 1/3 mais 1/3, você juntando na maçãzinha, 2/3, mais 1/3, opa, eu fiz uma maçã inteira. Então, 3/3 é uma maçã inteira, por quê? Ora, se eu dividir em 3 partes e eu peguei as 3 partes, eu peguei a maçã inteira. Mas aí eu peguei mais do que uma maçã, tem um pedacinho lá, que pedaço é esse? É 1/3 de uma outra maçã. Então, eu tenho 3/3, que daria uma maçã inteira, mais 1/3. 3/3 mais 1/3 é o quê? 4/3, né? Então, ao fazer esse movimento, você não corre o risco de ter uma criança que futuramente vai somar 3 com 3 e dizer que são sextos, que algo virou sexto do nada, assim, né? Mas é preciso repetir, como eu disse, eu não gravei o vídeo fazendo este movimento, mas é um movimento importantíssimo de ser feito, porque não é simplesmente que você dividiu barrinha, que a criança vai, de repente, pegar um inteiro e esse um inteiro vira 3/3. Na cabeça de algumas até vira, mas em outras não. E a gente precisa considerar os saberes de todas as crianças. Então, algumas darão, né, automaticamente transferirão o conhecimento que tiveram lá na outra e já aplicam nesta possibilidade, outras não. Então, a gente precisa contemplar as diferentes formas. Vamos lá. E aí vem uma questão que a gente vai discutir depois com eles, né? Que vai ficar para depois. Olha lá, será que a gente tem aí uma igualdade? É a mesma coisa eu dizer 1/3 mais 1/3 e 4/3? Nesse momento, a gente vai construir saberes com os meninos. Se eu passei por todo esse processo que a Zilene e a Leté vem comentando, de dividir, de juntar, de relacionar, de pensar, de fazer, né, perguntas, de ouvir o que as crianças estão concluindo, será que eles já são capazes de compreender aí que esse 4/3 significa 3/3 mais 1/3 e, portanto, 1/3 mais 1/3? Isso a gente vai saber ouvindo as crianças, não é? Então, é diferente de quando a gente faz representações e fala, olha, isso aqui é uma igualdade, isso aqui é equivalente. Então, é preciso que se faça uma construção para que tenha uma compreensão, para que eles cheguem a essa conclusão. Aos e meninas, É isso, né? A gente precisa entender, né, que a criança também vai aprendendo por aproximações sucessivas. Pode ser que algumas crianças cheguem já neste primeiro momento a essa conclusão, é por isso que é importante outras atividades da mesma natureza, de forma semelhante, para que ela consiga compreender isso, né, e chegar a essa conclusão, se não nesse momento, posteriormente. Importante esse olhar sempre, né, que a gente vem ultimamente, é a recuperação e aprofundamento, né, são os diferentes saberes que a gente tem na sala de aula, e a construção aí, né, da ideia, do conceito, né, e aí, quando a gente fala de equivalência, alguns autores falam que a criança,
ela não vê com muita facilidade, assim, pensando como igualdade. Então, olha a importância também da gente trabalhar lá no concreto, né, mas de uma maneira muito reflexiva com a criança, para chegar nas representações, como nós já trouxemos, e, novamente, muitas reflexões. E isso, quem faz, né, somos nós, professores, né, com as boas perguntas. E agora, nós temos mais vídeos, né, como mesmo, Elaine, Tração Sem Mistério, né, que nós apelidamos. Pois é, né? Se a gente for fazer, a Alze já disse um pouquinho sobre isso. A diferença entre o primeiro problema, a Maria tinha 15 peiras para dividir em duas crianças, em três crianças, né? Com 3 crianças, e que as peiras não precisaram ser divididas. E diferente do segundo problema, que a Rafa tinha as 4 maçãs e precisava dividir em 3 crianças e precisou fazer essa divisão. Então, para que a criança consiga resolver essa questão, ela precisa de quais novos conhecimentos? Né? Justamente esse conhecimento do número fracionário. Então, para que ele compreenda essas questões de metade, de 1/3, de 1/4, é preciso que a gente novamente faça antes essa relação com aquilo que ele ouve no cotidiano e com aquilo que realmente significa essa divisão, essa quantidade representada por essa nomenclatura. E para isso a gente trouxe mais 2 videozinhos da Alze, para a gente trabalhar um pouquinho com isso. A ideia aqui é que vocês utilizem esses exemplos para enviarem para os seus alunos. Então, foi a ideia, não que nós achemos que vocês não compreendam essa noção, mas nós estamos dando exemplos de como fazer e do que é importante fazer para que essas crianças compreendam realmente. E lembrando, né, meninas, que é uma habilidade que ela está aqui na nossa discussão e na nossa pauta, porque justamente os nossos resultados apontam que as nossas crianças não estão tendo a compreensão desses conteúdos. Então, é importante que a gente trabalhe com elas essas questões. Então, uma maçã inteira. Se eu dividir esta maçã em 2 partes, o que eu terei? Eu terei 2 partes de uma maçã. Essas 2 partes juntas constituem a maçã inteira. O que é cada parte? Então, essa é uma das 2 partes que compõem esta maçã. Esta aqui é uma das 2 partes que compõem esta maçã. Então, esta é uma das 2, ela é uma metade da maçã. Uma metade da maçã, mais uma metade da maçã, eu tenho as 2 metades da maçã. E as 2 metades da maçã compõem a maçã inteira. Uma metade mais uma metade são 2 metades. Ora, se eu dividir em 2 partes e eu estou tomando as 2 partes, eu tenho a maçã inteira. Temos aqui, então, a maçã inteira, que nós podemos dividi-la em 2 partes. Metade da maçã e a outra metade da maçã.
Como nós já vimos, as duas metades da maçã compõem a maçã inteira. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dividi-la um pouco mais. Veja, agora eu tenho uma parte da maçã, duas partes da maçã, três partes da maçã e a quarta parte da maçã. Então, neste caso, eu dividi a maçã em 4 partes iguais. Então, estas 4 partes constituem a maçã inteira. Então, esta aqui, olha, é uma das 4 partes na qual essa maçã foi dividida. Então, esta parte constitui o quê? Se ela é uma das 4 partes, ela é a quarta parte da maçã. Ou seja, ela é um quarto da maçã. Este aqui é o outro um quarto da maçã. Esta, o outro um quarto da maçã. Esta, o outro um quarto da maçã. Se eu juntar um quarto da maçã mais um quarto da maçã, eu tenho um quarto mais um quarto, 2 quartos. Pá, caiu. Isso aqui, 2 quartos da maçã, é a maçã inteira? Não, né? Ela é menos que a maçã inteira. Aqui nós temos apenas 2 quartos da maçã. Ela foi dividida em 4 partes. Então, um quarto mais um quarto, nós temos 2 quartos da maçã, menos que a maçã inteira. Se eu juntar aqui, ó, mais um quarto da maçã, eu terei, então, um quarto mais um quarto da maçã mais um quarto, eu terei 3 quartos da maçã. Tenho a maçã inteira? Não. Por quê? Porque eu dividi a maçã em 4 partes e eu tomei apenas 3 delas. Então, eu tenho 3 quartos da maçã. Eu tenho menos do que uma maçã inteira. É mais que a metade? Será que é mais do que metade da maçã? É, né? Por quê? Eu havia dividido a maçã em quantas partes? Em 4. Então, quando eu tomei 2 partes, eu havia tomado metade da maçã. Por que metade da maçã? Olha lá, se eu dividi em 4 partes e eu peguei 2 destas partes, eu peguei metade das partes. Portanto, eu peguei metade da maçã. Então, ao pegar 3 quartos, eu tenho a maçã inteira? Não. Mas 3 quartos, 3 partes de algo que foi dividido em 4 partes, isto é o quê? É mais do que a metade. Não é a maçã inteira, mas é mais do que metade da maçã. E aí, finalmente, se eu pegar a quarta parte da maçã... Opa, agora fica difícil de encaixar. Se eu pegar a quarta parte da maçã, eu terei as 4 partes de uma maçã que foi cortada, dividida em 4 pedaços. Portanto, eu terei um quarto, mais um quarto, mais um quarto, mais um quarto. Eu terei os 4 quartos da maçã. Então, eu tenho a maçã inteira. Lembrando que as divisões em matemática, elas são sempre precisas. Elas são sempre divididas em partes iguais. Claro que ao dividir aqui, eu não consigo fazer exatamente igual, especialmente quando eu estou gravando esse vídeo, né? Mas é preciso que todos entendam que as divisões matemáticas, elas são sempre em partes exatamente iguais, né? De todo modo, as 4 partes da maçã constituirão a maçã inteira, né? Então, olha lá, ó, 2 quartos da maçã
é o quê? Metade de uma maçã. 1/4 mais 1/4, 2/4. A outra metade da maçã. 2/4 mais 2/4, eu tenho os 4/4, as 4 partes na qual a maçã foi dividida. Portanto, eu tenho aí a maçã inteira. A Alce já pode ser contratada, né? Parece muito repetitivo. Parece muito repetitivo, mas é necessário o tempo todo fazendo esse movimento. Para que eles compreendam, né? Vamos lá para o próximo, Alê. Vamos. Demorando um pouquinho aí, né? Mas já vai aparecer. Ainda não, né? Não. Agora foi. Opa, se eu saí. Então vamos. Então, agora nós temos uma outra situação. Juliana tem 3 maçãs e quer dividi-las igualmente para 4 crianças. É aquilo que a Alce falou. No começo, no primeiro problema, nós tínhamos 4 maçãs e apenas 3 crianças. Agora a gente tem o inverso, né? Nós temos 3 maçãs, mas eu tenho que dividir em 4 crianças. E agora? Como é que a gente faz essa questão? Dá para eu entregar uma maçã para cada criança? A criança vai receber uma maçã inteira? O que vai acontecer? Vamos para o próximo vídeo? Vamos ver se agora eu acerto, hein? Bom, agora nós teremos uma outra situação problema. Neste momento, nós teremos 4 crianças. Então, vamos chamar A, B, a C e a D. Nós temos 4 crianças. E nós vamos distribuir maçãs para essas crianças. Ocorre que nós temos 1, 2, 3 maçãs. Como resolver isto? Então, vejam bem. Eu consigo dar uma maçã inteira para cada criança? Não, né? Porque, olha, se eu der esta maçã para esta criança, esta maçã para esta criança e esta maçã para esta criança, eu fico aqui com uma criança sem maçãs, né? Então, eu tenho um desafio em que eu tenho uma quantidade maior de crianças do que de maçãs. Então, olhem lá, 4 crianças e apenas 3 maçãs. Portanto, diferentemente da situação anterior, nesta eu não consigo dar uma maçã inteira para cada criança. Bom, então eu não consigo dar uma maçã inteira para cada criança, significa que, seja qual for a solução que eu vá dar na divisão dessas maçãs, cada criança vai receber menos que uma maçã inteira. Como que eu verifico isso? Eu tenho 3 maçãs e eu tenho 4 crianças. Então, como que eu divido 3 para 4? Eu consigo dar pelo menos um inteiro? Não, né? Então, cada criança receberá menos do que uma maçã. A proposta pode ser assim: vamos dividir essa maçã ao meio. Muito bem. Nós vamos dividir a maçã ao meio. Metade de uma maçã, metade de uma maçã. Então, eu posso dar metade de uma maçã para esta criança e metade da maçã para esta criança. Aí,
eu posso dividir a outra maçã ao meio. Metade para esta criança e metade para esta criança. Muito bem, cada uma das 4 crianças recebeu metade de uma maçã. Porém, eu tenho uma maçã inteira aqui ainda. O que eu posso fazer? Cada criança já recebeu metade de uma maçã. Então, claro, né, vocês todos sabem, não é uma maçã inteira. É apenas metade da maçã. Como resolver isso? Uma maçã e 4 crianças. Ah, não é tão difícil assim, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esta maçã, vou dividi-la em 4 partes. E aí, eu vou dar uma destas partes para cada criança. Ou seja, cada criança recebeu metade de uma maçã e 1/4 de outra maçã. Metade mais 1/4. Metade mais 1/4 é mais que o inteiro ou é menos do que o inteiro? Menos que o inteiro. A gente viu lá desde o começo que as crianças não conseguiriam receber, olha lá, uma maçã inteira. Então, cada criança tem bastante maçã aqui, mas ela não tem uma maçã inteira. Ela tem metade de uma maçã mais 1/4 de uma maçã. Ah, e como é isso? Né? Metade mais 1/4 de uma maçã. Vamos lembrar, quando nós dividimos em 4 partes iguais, 2/4, olha, vou retomar a maçã que a gente usou lá atrás, né? Era 1/4, deixa eu ver como é que tá certinho aqui. 1/4 mais 1/4 dava o quê? Metade de uma maçã. Então, vejamos. Cada criança recebeu metade de uma maçã mais 1/4 de uma maçã. Isso equivale a nós termos. Mas como é que é isso? Metade mais 1/4? Ora, vamos pensar como a gente começou essa história? Eu tinha dividido a maçã ao meio, certo? Mas se ao invés de dividir ao meio, eu dividisse essa maçã Caiu a conexão. em 4 partes. Olha lá. A maçã foi dividida em 4 pedaços, certo? 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4. Se eu der 2/4 dessa maçã para uma criança, o que são 2/4 de uma maçã? Metade de uma maçã. Então, metade de uma maçã é a mesma coisa que 2/4 de uma maçã. Então, ao dividir aqui, ó, eu estou chamando a mesma coisa, porém com outro nome. Metade da maçã corresponde a quê? A 2/4 de uma maçã. Então, eu tenho 2/4 de uma maçã para cada criança, mais 1/4 de uma maçã. Então, o que a gente viu lá agora há pouco? Que era metade da maçã mais 1/4 de maçã. Como metade da maçã corresponde a 2/4, eu tenho 1/4 mais 1/4, 2/4, mais 1/4, 3/4 de maçã para cada criança. Isto porque a quantidade não mudou. Cada criança está recebendo a mesma quantidade.
O que mudou aqui? O jeito de dividir, né? Então, eu posso aqui, ó, ter metade, dá para ver, né? Metade de uma maçã mais 1/4 da maçã, olha quanto que vai dar. Certo? Isso, metade mais 1/4 é a mesma coisa que 2/4, que é um outro jeito de dividir, né? Essa metade, ó. Metade é a mesma coisa que 2/4. Então, 2/4 de uma maçã mais 1/4 de uma maçã, 3/4 de uma maçã. Então, qual a conclusão? Metade de uma maçã mais 1/4 de uma maçã é exatamente a mesma coisa que 2/4 de uma maçã mais 1/4 de uma maçã, ou seja, 3/4. Metade mais 1/4 é o mesmo que 3/4 de uma maçã. Mais uma vez, a importância das representações, de ver concretamente, de fazer as relações. Como é que eu compreendo essa questão das equivalências? Fazendo essas relações, não é? Vejam que num determinado momento eu até uso a palavra equivalente, assim, né, sem pensar nela e sem dar ênfase, porque não realmente o objetivo neste momento nominar, separar o que é equivalente. Não é exatamente isso, mas é que a criança compreenda que existe diferentes jeitos de representar a mesma coisa. Né? Que este é o grande dificultador muitas vezes. Então, ela percebendo que existem diferentes maneiras de eu falar a mesma coisa, de eu representar a mesma quantidade, isso vai se tornando natural para ela. Então, o dia que lá na frente você mostrar que 2/4 equivale a 1/2, ela vai dizer, óbvio que vai. Como assim poderia ser diferente? Né? Mas é importante isso, de você trabalhar muitas vezes isso. Exatamente, né, Alzi? Não é uma vez, são muitas. A Alzi já disse ali, faz com maçã, faz com chocolate, faz com pera, faz com pizza, faz com folha de papel, trabalha com eles essas divisões concretamente para que eles possam compreender realmente. E aí a importância também, trabalhou no concreto, mostra como é representado concomitantemente para que eles também possam compreender quando eles virem nas avaliações, quando eles virem nas atividades, essa representação. Alê? Seu microfone está desligado. É importante também o que foi falado lá no começo, do desequilíbrio, aquele momento de ruptura, né? Que os números que as crianças conheciam até então, eles já não dão mais conta de resolver a situação. E aí há necessidade de pensar né, nos números racionais, mas com muita reflexão e levando desafios para as crianças. Então, novamente, as representações, né, as formas que eles poderiam fazer para representar essa divisão.
cada retângulo representando uma das maçãs, né? Então, 3 maçãs, se forem divididas todas elas, cada uma delas por 4 crianças, nós teremos 3/4 de maçã. E de que outra forma a gente pode fazer isso? Que é separando as metades. Então, eu já entrego as metades e fica me sobrando uma maçã. Essa maçã eu posso dividir novamente ao meio? Se eu dividir ao meio, eu vou conseguir dar para todas as 3 crianças? Não. Então, eu vou ter que fazer de uma outra forma, né? Então, eu vou ter que dar metade da metade. E olha, uma observação importante é assim, quando a gente não passa pela atividade concreta, a gente tem a impressão que a representação de 3 dividido por 4 ser meio mais 1/4, ela é mais complexa, e não é. Ela é uma ideia mais intuitiva para a criança, né? Uma metade mais 1/4 tem mais significado, está mais próximo da concretude do que 3/4, né? A criança parar para pensar, não, eu vou dividir a maçã em 4 partes e vou dar 3 partes para cada uma, não é uma ideia natural, né? Esse 3/4 no primeiro momento. Então, essa passagem de meia maçã mais 1/4 de maçã, e que posteriormente, meia maçã, se ele já passou lá atrás, se você já discutiu várias vezes com ele, que meio e 2/4 é a mesma coisa, é um jeito diferente de dividir a mesma coisa e ter a mesma quantidade, aí isso se torna mais natural para ele. Então, essa representação de 3/4 feita de uma forma direta, gente, é muito difícil. A criança reproduz muitas vezes, porque você trabalhou agora e você avalia daqui a pouco, e ela ainda tem aquela imagem na mente dos quadradinhos, e ela responde assertivamente. Como que a gente sabe que ela não entendeu? É só vir uma avaliação externa, ou você dá uma avaliação depois. Como eu trabalhei tanto isso, e ele fazia certo, como é que ele não faz mais? Ele desaprendeu? Não, ele não desaprendeu, ele nunca aprendeu. Na verdade, ele só repetiu uma coisa porque aquilo ainda estava fresco na memória, né? É como guardar uma senha, né? Se você não usa naquele momento, você reproduz porque você usou há pouco tempo, mas se você não utilizar mais, daqui a pouco você já não lembra mais dela, né? Então, ele tinha memorizado aquela representação, mas ele, de fato, não aprendeu. Então, não é que ele desaprendeu, ele nunca aprendeu. Interessante, né, Alzi? Eu fiquei pensando que se ele trabalha mais ou menos com a distribuição, é muito lógico, né? Ele sabe que se ele cortar em metades, vai dar para ele, uma metade ele consegue dar para todo mundo. Aí, desculpa, aí quando acontece de sobrar uma inteira, que ele tem que repensar a divisão que ele tinha feito anteriormente, né? Que ele não pode mais pensar em metades, porque se ele tem uma só e ele tem 3 crianças, vai faltar uma metade. Então, ele tem que repensar. Então, interessante o professor ir problematizando a cada etapa, né? Para que faça com que ele pense e que ele reelabore aquilo que ele tinha pensado anteriormente. Sim, com certeza. E, novamente, né, depois de toda a discussão que a Alzi fez no vídeo, com certeza ele vai compreender que se ele juntar 3 partes de 1/4, né, 3 partes de 4, e se ele juntar metade e mais 1/4, é a mesma coisa. Ele vai conseguir chegar a essa conclusão, provavelmente. Na verdade, a criança, o que a gente precisa ficar muito claro para ela é que naquele meio, na meia maçã, se eu redividi-la, eu vou ter 2/4.
Então, o grande aprendizado aqui é quando ele consegue fazer a equivalência, né? Nós estamos falando em equivalência, que você nem precisa ouvir falar desse nome neste momento, mas que 1/2 e 2/4 é a mesma coisa, porque ela bate o olho ali, não, mas aqui, ó, pode ser 2/4, 2/4 mais 1/4, 3/4. Né? Então, e ela já tem de ganho, não está somando o denominador. Né? Porque todos nós, adultos, lembramos que um dia passamos na escola e o professor fez aquele negócio. Acha o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E a gente fez, sem saber por que a gente está fazendo aquele troço. Né? E aquele negócio nada mais era do que 1/2 ser equivalente a 2/4. Né? Mas muitos de nós não dá conta de fazer isso. Por quê? Porque era uma regra. A regra você só lembra dela quando você usa. Isso é natural, né? Olha, a proposta de ensino que os nossos materiais e que esse novo pensamento de construção do conhecimento está trazendo para o ensino. Então, olha a diferença de aprender com sentido, de construir conceitos, ao invés de pegar uma regra pronta, de decorar e depois não saber usá-la em situações problemas, só saber usar naquele quadradinho que está sempre acostumado, não consegue extrapolar, porque não compreendeu a essência, né? E aí a gente traz um outro problema para a gente discutir. Então, o que nós temos aí agora? Ó? Natália ganhou uma barra de chocolate. A dividiu em 4 partes iguais e comeu uma delas. Que fração da barra ela comeu? E aí nós trouxemos de maneiras diferentes para identificar essa fração, essa parte desse todo, né? Nós já falamos aí, então, de 1/4, da 4ª parte. Então, por que será, né, Elaine, que colocamos dessa maneira? O que acontece com as crianças, né? Muitas vezes, porque só trabalha com a barrinha, só trabalha com uma determinada representação, eles fazem a ideia que é só daquela forma que representa 1/4. Mas o que significa 1/4? A Alza enfatizou muito nas maçãs, que cada pedaço era uma parte de 4 partes. Então, qualquer um daqueles pedaços da maçã que tinha sido dividido em 4 partes, chamava, né, podia ser representado por 1/4, um inteiro que foi dividido em 4 partes. Alze? Esse é uma das atividades assim mais presentes em todos os tipos de materiais. Mas por que a gente trouxe para a discussão? Né? Primeiro que a gente se surpreende muitas vezes com alunos que erram, que não conseguem responder de forma correta a esse tipo de atividade. Né? E aí a gente precisa pensar quais são as nossas propostas. O que nós estamos propondo para eles? Né? Via de regra, todos aparecem a barrinha de chocolate e a parte que você comeu está à esquerda. Né? Então, eu costumo dizer assim, ó, a gente trabalha com a ideia de retângulo, a gente mostra o retângulo, eles aparecem nos livros 90% assim, 10% assim. Né? Quando você põe um retângulo aqui, a criança diz que não é mais um retângulo. Por quê? Porque nunca aparece desse jeito. E a gente não para discutir que eu sou a Alzilene se eu estiver de pé, deitada, plantando bananeira, né? Então, parece bobo esse tipo de discussão que eu estou trazendo aqui, mas, na verdade, são vícios dos nossos materiais e que a gente, muitas vezes, esquece de colocar o olhar da criança sobre ela. Então, quando a gente olha para uma atividade dessa, a gente fala, como que a criança pode errar? Né? Porque, muitas vezes... a gente, claro que aqui para poder mostrar numa live e num PPT, a gente tem que ter uns trabalhinhos para poder construir isso que está aí. Então, na verdade, aqui, olha, o que está diferente? Ela comeu uma das partes, está faltando uma parte aqui embaixo.
né? Então, o que representa essa uma parte? É uma parte de um todo aqui, de um inteiro, que estava dividido em 4 partes. Então, ela comeu, qual ela comeu? Ela comeu esta parte aqui, que está faltando, né? Está em branquinho, olha, o chocolate aqui é meio amarronzado, está faltando uma parte. Então, ela comeu uma de um total de 4. Então, além de discutir, também trazer essas representações de formas diferentes. A de cima que traz a direita, a outra traz aqui no meio, a outra traz no meio de uma outra forma, né? Mas, por mais que pareça um exercício elementar, uma atividade básica, é preciso conversar e discutir com o aluno, né, a representação, o que está sendo representado, o que está sendo pedido, ler o problema com eles, né? Então, tudo isso contribui. Meninas? Agora a gente vai para algumas atividades do Aprender Sempre. Lembrando que a gente colocou que nós trouxemos atividades do 4º e do 5º ano e do volume 2 do Aprender Sempre. E na verdade, essas sequências, essas atividades fazem parte da sequência 2 do volume 2. Porque nessa primeira sequência que vocês estudarão nessa semana, ainda não trouxe esses conteúdos, mas como nós estamos preocupadas com o índice de acerto dessas questões apontados nas sequências digitais, a gente já está antecipando esse conteúdo, até porque vão ter muitas atividades nessas sequências e a gente não daria conta de trabalhar com todas até a nossa próxima EMAI. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, lá nas aulas 7 e 8 do 4º ano, já aparecem as questões das frações. Então, nós estamos vendo, né? Como que elas aparecem? Aparecem em forma de receita. E nessa receita, as crianças são convidadas a ver, a ler a receita, né? E a partir dessa receita, vêm os questionamentos. Então, a leitura, 3 xícaras de farinha de trigo, 1,5 xícaras de açúcar, 1,5 xícaras de suco de laranja, 1 colher de sobremesa de fermento em pó, 1/3 de xícara de óleo. Aí aparecem as questões. Vejam lá. Como você interpreta as escritas 1/2 e 1/3? Como você lê esses números? Então, o que é que precisa ser trabalhado aqui? Não é, meninas? Depois, a segunda atividade, elabore um desenho para indicar a quantidade de açúcar a ser utilizada na receita de bolo. Que quantidade é essa? 1,5 xícaras. Como é que eu represento? Aí vem mais. Observe as escritas fracionárias apresentadas no quadro. Complete-o, escrevendo como se lê cada fração. Então, olha lá, nomenclatura. Como é que eu leio? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10. E qual é o significado disso? O que significa? Então, veja, será que conhecimentos o menino precisa ter anteriores a essa leitura e a esse registro de significado para que ele responda a essas questões, mas de forma compreensiva? Querem comentar, meninas? Importante sempre, né, Elaine, a atenção às orientações, né, que tem no caderno do professor, né? E fazer todo aquele movimento metodológico que a gente sempre fala, né? Da conversa inicial, né? De problematizar. E aí hoje nós já fizemos isso várias vezes aí conversando e pensando nisso, né? Que se faça com a criança.
nós estamos trabalhando hoje nas condições, né, de ensino remoto e de ensino presencial. O que eu posso produzir para enviar remotamente para eles? A ideia de nós da Alce fazer os vídeos é para mostrar para vocês que é possível. A Letéia já trouxe isso para a gente. Então, eu tenho alunos que ainda não compreendem o que é metade, o que é um quarto, nem como representa, o que significa terça parte. Olha a nomenclatura, né? Metade e um meio, tem diferença, porque tem diferença na forma de falar. Tem diferença na forma de representar? O que significa a quinta parte? É a mesma coisa que um quinto? Então, eu preciso escutar o que sabe meu aluno e é tempo de nós completarmos para aquele que ainda não compreendeu e acrescentarmos para aquele que já compreendeu essa ideia e que pode avançar. Então, é tempo de recuperação e tempo de aprofundamento, que é a ideia dessas aulas síncronas, é a ideia de trabalhar com aquilo que foi trabalhado no centro de mídias, quando o menino está no presencial. Aí vem as próximas representações, né? Uma coisa que a gente discutiu, acaba sendo, assim, bastante atividades nesse sentido, dele olhar para as imagens e registrar a representação. Mas para ele fazer isso, ele precisa ter passado por essa compreensão, por esse sentido. É diferente ele ver esse desenho e quando ele já vivenciou como é que se faz, né? Como eu represento metade, como que eu represento um quarto, se eu dividir em 5 partes, como é que eu vou chamar cada parte dessa? Então, ele bate o olho e ele sabe. Deixa eu só fazer uma fala em relação à atividade anterior e a essa. Se vocês observarem, as duas atividades, elas estão tratando, todas aparecem com o numerador 1, né? Uma unidade tomada apenas. Então, observem que ambas estão tentando trabalhar a ideia de em quantas partes o inteiro foi dividido e quantas partes eu estou tomando, né? Então, essa é a ideia básica que essas atividades, a que está no slide anterior e que está nessa, está trabalhando. A primeira vai dizer para mim, e vai refletir muito, a minha maneira de trabalhar, né? Se o aluno consegue aqui, qual o significado, por exemplo, de um terço? Olha, uma das 3 partes, dividiu em 3 partes e pegou uma. A terça parte de. Quando você tem essa variedade de respostas, é porque você está trabalhando uma variedade de significados com eles e a criança está apreendendo essa variedade de significados, né? Porque o que é um décimo? Agora aqui, muitas vezes a gente vê que o aluno não dá conta de responder uma questão como essa, por exemplo, né? Aqui, ó, a terceira figura. Né? Quando ele não dá conta, é porque ele ainda não conseguiu entender que eu olho para quantas partes o meu inteiro, seja ele qual for, por isso eu preciso sair da barrinha, né? Eu preciso apresentar outras formas, seja qual seja a forma, em quantas partes o meu inteiro foi dividido, né? E quantas partes eu estou considerando, né? Que aí, na última atividade ali proposta, que está com o número 4, se eu tiver todos os meus alunos pintando a barrinha do lado esquerdo, eu preciso ficar preocupado. Porque está pedindo para pintar um quarto. Se todo mundo está pintando a do lado esquerdo, é porque o modelo que ele tem é de só pintar o lado esquerdo, né? Então, a gente precisa oferecer uma variedade, justamente porque o aluno possa também identificar nessas variantes que se apresentam nos diferentes materiais, nas diferentes avaliações, ele possa identificar. Então, vejam que eu tenho lá na atividade de cima a metade do lado esquerdo, porém, na segunda, 1/4 já não está ali do lado esquerdo, aparece numa outra posição,
né? E ele está conseguindo observar em quantas partes o todo foi dividido e quantas eu estou considerando. Então, esse olhar para o que o aluno me responde vai me permitir rever as minhas práticas com ele e a necessidade que ele tem da minha ação pedagógica e da minha interferência, né? Da minha intervenção. Eu me lembrei, Alzi, de quando a gente está trabalhando com a escrita da criança, que a gente pergunta para ele, mesmo que ele tenha acertado, a gente pergunta, mas por que você pensa que é isso que está escrito? Ou por que você pensa que é assim que se escreve? Então, ele já entra em xeque, né? Porque aí ele vai ter que explicar se realmente ele compreendeu. E se você tivesse feito desse lado aqui, também seria um quarto? Então, é importante, né, de mesmo no acerto, eu fazer questionamentos para ele conseguir justificar a compreensão. E numa situação de aula presencial, a importância de trazer as diferentes resoluções e socialização, justamente para que o aluno veja outras possibilidades de resposta, além daquela que ele atribuiu, né? Reafirmando e, ao mesmo tempo, abrindo o leque, né, de possibilidades para todas essas crianças. E mesmo para aqueles que conseguem interação pelo WhatsApp, né? À medida que os meninos vão devolvendo as atividades com as respostas, o professor pode fazer essas discussões no próprio grupo, né? Devolvendo as imagens que os meninos mandaram. Olha, fulano fez desse jeito, outro fez assim, aquele fez assado. O que vocês acham? Então, isso produz, né, discussão, engajamento dos meninos no grupo também. Com certeza. Aí, no próximo exercício, a questão é, no dia em que as crianças foram ao mercado municipal, o pai de Caio solicitou 3/4 de quilograma de nozes. Então, olha lá, 3/4 de quilo. Como 3/4 podem ser representados por uma fração? Na verdade, no material aqui, eles só pedem para representar, né? Mas eu posso ampliar isso? E o que significa em quilogramas 3/4? Eu posso discutir quanto seria 1/4 de quilograma? Como é que eu sei? Eu posso já relacionar meio quilo, 1/4 de quilo, 3/4 de quilos? Então, lembra daquilo que a gente falou, né? A recuperação e o aprofundamento. O menino que responde de cara, eu posso aumentar o grau de dificuldade para ele? Devo, né? Meninas, vamos ao nosso horário. Então. Pois é, estou aqui de olho. E vem a próxima atividade. As aulas 8 e 9, eles vão tratar de enfeites na mesa do bolo. E aqui vai render, e pode render, e deve render muitas discussões, né? A proposta é que a gente tem uma festa de aniversário e que existe um painel que cabem 240 bexigas coloridas. E para completar esse painel, então, ela vai ter que colocar seguindo essas orientações. Então, no painel com 240 bexigas, ela vai ter que colocar metade de bexigas rosa, 1/6 de bexigas azuis, 1/8 de bexigas amarelas, 1/8 de bexigas verdes e 1/12 de bexigas roxas. E a pergunta é, eu tenho um painel, uma grade que cabe em 240 bexigas. Como é que eu descubro quanto que é 1/8 de bexigas para colocar aí? Não é? A primeira discussão, como é que eu descubro metade desse painel? Meninas?
E nós temos algumas perguntinhas aí, como a Elaine já trouxe, né? Quantas bexigas rosas, né? Então, a metade de quanto? Olha a relação parte todo, né? Que sempre precisa fazer. Quantas bexigas azuis? Como que descubro quanto é um cesto? E, novamente, um cesto do quê? Olha a relação, né? Parte e todo. Quantas amarelas? Como que a gente vai fazer? E depois, para descobrir, né? Então, aí um oitavo, que foi o que pediu para as amarelas. E as verdes? Vocês lembram quando a Elaine disse, né? Um oitavo também. E quantas serão roxas? Como saber? Então, nós temos aqui uma sugestão, né? Uma estratégia que aparece no caderno do professor. Então, aí, a pergunta é: esse painel necessariamente precisa ser representado dessa forma? Justifique. Então, pensem aí. Elaine, Azilene. A gente vai ter aqui crianças que poderão já fazer, né, cálculos pensando nas quantidades de bexigas, porque o painel ele tem aí 10 linhas, é isso? E 24, que eu me lembre. São 10 linhas, né? São 240 bexigas e 24 colunas, né? Só que aí vão aparecer frações que vão além de décimos, que vão além, né? Metade já é uma ideia mais intuitiva. Então, a criança vai precisar ter alguns outros recursos, e aí o professor vai precisar ir aproximando. É um problema de uma complexidade bem maior que os anteriormente apresentados, né? Mas, por exemplo, a ideia de metade, né? A criança pode fazer 240 dividido por 2, 120. Uma criança de um nível mais que já está trabalhando com algoritmo, né? Ou ela pode olhar e pensar em metade da figura mesmo. Ela vai contar a quantidade de colunas, né? E pintar a metade, né? Mas aí ela talvez tenha um pouco mais de dificuldade na hora de identificar as outras frações, né? Elaine? Sim, porque a cada comanda, ela vai ter que fazer uma relação, né? Então, para ela fazer a relação da metade, ela vai ter que, como a Alce falou, pegar esses 240 e dividir para metade. Para ela fazer a relação de um sexto, ela vai poder dividir pela metade? Ela vai ter que dividir por quanto? Né? Se ela for pensar, ela vai ter que dividir por 6 para pegar uma parte dessas 6. Ela consegue fazer alguma outra relação? E importante assim, olha, a criança muitas vezes é metade do quê? É um cesto do quê? Porque não é um cesto daquilo que sobrou, né? É um cesto de um todo. Qual é o meu todo que eu estou considerando? É este painel onde cabem 240 bexigas, né? Então, eu preciso voltar o tempo todo ao painel como o meu todo, o meu inteiro, né? Aquilo que eu estou tomando. Porque, às vezes, você vai ter a criança que ela fez metade. Bom, falta eu preencher esse aqui. Então, é um quarto. Ela vai pegar aquilo que está sobrando e dividir em 4. Não, é um quarto do total, do painel inteiro. Então, esta também é uma outra discussão que precisa ser feita, porque posso sim ter problemas propostos em que vai dizer um quarto do que sobrou, um quarto do que falta ser preenchido, mas não é o caso deste problema. Este problema, ele está considerando como meu todo o painel. É um painel a ser montado. Então, é um quarto do painel, é um sexto do painel, é um décimo do painel. Então, tudo é o painel inteiro, né? Então, essa é uma discussão que precisa ser feita também com as crianças. Eu só vou compartilhar com vocês que eu sempre calculo todas as atividades quando a gente vai trabalhar. Então, a primeira coisa que eu faço é resolver as questões. E daí eu fui fazendo as divisões
E eu, ao final, fiz a soma da metade, para ver se o que eu tinha calculado de um sexto, um oitavo e um dozeavos, daria 120, que era a outra metade. Então, veja, são coisas que a gente vai, nós que já sabemos, vamos fazendo meio intuitivamente, né? Mas a criança, a gente precisa ir discutindo com eles, conversando, explicando, né? E aquilo que a gente fala, de pedir para a criança justificar, né, como ela pensou, e aí ela vai mostrando, a gente observa se precisa fazer intervenção ou não, ou ela se apropria mais ainda do que ela já fez, e aí sempre pensando nesse todo, agora nós vamos discutir só um pouquinho a metade, como que, né, poderia representar sem ser dessa maneira como está aí. Como a gente disse, nós não pretendemos hoje, a gente pretende fazer uma próxima formação, ainda trabalhando este mesmo assunto, porque a gente sabe que é um dificultador muito grande. Então, hoje, até por conta do quanto tempo nós temos, a gente vai parar um pouquinho discutindo isso, né, das representações, quando a gente falou lá atrás, da questão da parte da metade da representação vir sempre à esquerda. Então, quando eu falo metade, o primeiro desenho lá veio com a metade no rosa à esquerda. Mas eu tenho outras maneiras de representar metade, né? Então, olhando a terceira aqui da esquerda embaixo, ao invés de ser metade, né, eu poderia ter considerado a metade na horizontal. Eu posso ter metade sendo uma linha sim, uma linha não, uma linha sim, uma linha não. Ou a última que está aqui, uma coluna sim, uma coluna não, uma coluna sim, uma coluna não. Eu tenho metade das colunas, né? Eu posso ter esse xadrezinho que pintou um quadradinho sim, um não, um sim, um não, um sim, um não. No final eu pintei de rosa, foi pintado de rosa, metade dos quadradinhos, né? Então claro que algumas são mais difíceis de serem visualizadas. Porém, é preciso que a gente discuta que existem muitas maneiras, e aqui só tem algumas possibilidades, né, de representar metade. Eu poderia, por exemplo, fazer 2 triângulos, né, dividir na diagonal, só que aí eu preciso pensar. Nós estamos trabalhando, nós vamos colocar bexiga aí, não dá para botar metade de uma bexiga. Então, essa forma já não vai dar, porque eu estou preenchendo com bexiga. Se fosse para pintar simplesmente, né? Metade rosa, metade azul, vai. Eu poderia dividir em 2 triângulos, porque pintar, ok, não tem problema nenhuma ficar metade de um quadradinho. Mas no caso, eu vou preencher com uma bexiga. E como é que eu boto metade de uma bexiga? Não dá, né? Então, o que é possível em cada situação. Ah, mas isso não é muito para discutir com as crianças nessa idade? Não, não é, gente. Não é. E olha a importância, né, deles chegarem a números, né, Oslene? Porque chegando a números, eles vão contar, provavelmente, os quadradinhos, a forma como está representado as diferentes formas, e eles vão verificar se realmente é metade ou 120. não. Diferente de quando a gente tem só a imagem visual do todo, né? E aí, por quê? Na primeira representação, eu já bato o olho e eu tenho a representação mental, é metade, né? Eu me acostumei com aquela imagem da metade. Agora, aqui me obriga a realmente saber em quantidade, quanto é metade de 240, para eu verificar se realmente tem metade. E aí, como disse a Alzilene, a gente vem no próximo, né? A próxima sequência aí, eles precisam representar em forma fracionária. Então, olha lá, metade, né, de rosa, 1/6 de azul, 1/8 de amarelo, 1/8 de verde e 1/12 de roxo. E aí a gente vai encerrar, né, parar por aqui, e na próxima TPC a gente trabalha com as demais atividades. Eu me esqueci de comentar que essa atividade, quando a Alzi falou que ela é mais complexa, ela é mais complexa mesmo, porque ela já é do 5º ano. Então,
E aí, na próxima TPC, a gente retoma as demais atividades para a gente ir discutindo no miudinho, nos detalhes. Eu já vou me despedindo, agradecendo a parceria das meninas e desejando para vocês um excelente trabalho na sala de aula, que as crianças realmente aprendam, que as frações, como é mesmo, meninas, o nome do curso que a gente desejou? Frações sem mistério. Que as crianças aprendam frações sem mistério, que elas dominem esse conteúdo e com gosto, porque quando eu aprendo de verdade, eu tomo gosto, a fração deixa de ser bicho-papão para mim. Então, esse é o nosso desejo. Um beijo para vocês. Um beijo e até a próxima, gente. Eu também deixo um beijo, bom trabalho. Ainda não esgotamos, né, tudo que precisa falar sobre os números racionais, nem da forma fracionária, mas voltaremos a discutir com vocês. Até a próxima.